E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Hoje, então, a gente vai para a nossa terceira aula de Idade Média, bacana? Hoje, então, a gente vai ver mais o apogeu da Idade Média, certo? Quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que pensar que ela é dividida em dois períodos. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, então, ela vai compreender toda aquela parte do Império Franco, certo? Que a gente estudou na aula passada. E vai compreender o que a gente vai estudar nessa aula hoje, legal? Aí, a Baixa Idade Média vai para nossa próxima aula, que é o nosso assunto daí, bacana? Bom, quando a gente pensa, então, em Alta Idade Média, depois que cai o Império Franco e a gente tem um poder descentralizado, o que vai valer agora é o feudo, a feudalização. Mas, professor, o que é um feudo? Por que esse negócio começou a valer tanto? Por que isso surgiu no lugar dos reis? Vou explicar para vocês. Feudo é igual, então, um pedaço de terra. Então, quando você lembra em feudo, você vai lembrar o quê? É um pedaço de terra. Você tem lá teus castelinhos, tuas plantações, teus camponeses que trabalham na tua terra, certo? E o que isso acontece? Nessa época, a moeda, o dinheiro, ela circulava, mas ela não era tão importante. O que determinava se você era rico e tinha poder político, poder econômico, era a terra. Então, a terra era o teu bem maior que você poderia ter na Idade Média, certo? A terra que determinava teu status, a terra que determinava o teu dinheiro, né? Então, tudo era relacionado à terra. Já que tudo era relacionado à terra, então, foi criado o sistema feudal, ou a feudalização. Nada mais é do que um sistema político, mais o sistema social, mais o sistema econômico. No nosso caso, a gente não tem um sistema único. Por exemplo, o nosso sistema econômico é o capitalismo, certo? O nosso sistema político e social é a democracia. Lá não. Lá o feudo determinava tudo, né, que tinha alguma relação com a sociedade, com a economia ou com a política, certo? Então, o que a gente vai ter? O feudo, então, ele surge lá no Reino Franco, né, como a gente viu quando eles dividem lá em condados, em marcas, em ducados, certo? Ele acaba sendo mais dominante na Europa Ocidental. Quando você vai chegando lá mais pro ladinho da Ásia, lá pro Oriente, ele já não é mais tão fiel assim a esse modelo que a gente tem aqui, mas a gente pode colocar meio que pro geral, porque o vestibular não vai te cobrar especificidade de locais, né? Bom, então aqui não foi idêntico em todas as regiões justamente por isso. Aí quando a gente pensa em sistema feudal, vocês têm que lembrar, falar, professora, minha querida, eu vou lembrar pra você, se vocês vão lembrar. Tem 3 características principais. A primeira, ela é baseada na agricultura, mas não é só uma agricultura como a gente tem hoje, que tem os grandes produtores que produzem bastante para vender. Não, era uma agricultura de subsistência. O que é isso? Eles cultivavam para eles comer ali dentro do feudo. Pouco sobrava para eles comercializar com outros feudos, porque eles produziam pouco, eles não tinham um sistema agrícola super desenvolvido. Bacana? Segunda, descentralização do poder. Então a gente não tem mais um grande rei, um grande imperador que vai mandar em tudo que é terra. Não, agora o senhor feudal, ele tem o poder dentro do seu feudo. Ele até pode ter um rei, mas o rei não vai ter poder dentro do feudo dele, que a gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece. E o terceiro, sociedade rigidamente hierarquizada, laços de dependência. Então, é uma sociedade hierárquica com uma estrutura que você dificilmente vai se mover dentro dela. Você dificilmente vai subir de classe. Legal? Então, são 3 pontos bem importantes da gente lembrar. Bom, para vocês entenderem, então, como é que funciona esse sistema feudal, a gente tem a divisão do feudo, certo? Na divisão do feudo a gente fica assim, nós temos os suceranos, que são, tipo assim, o máximo, certo? São quem tá lá no topo da pirâmide. Quem são eles? São reis, duques, condes, marqueses, eles que tinham um grande pedaço de terra e resolviam dividir. Falar, eu vou te dar um pedaço de terra. Mas para que eles davam esse pedaço de terra? Para um camponês? Claro que não. Eles davam para o vassalo, que era o quê? Um nobre mais baixinho, tipo um barão, um conde, um duque, desculpa.
ou para cavaleiros que fizeram grandes feitos na vida, certo? Então, esses nobres, esses cavaleiros, eles recebiam o feudo e eles não pagavam pelo feudo. O que o sucerano pedia? Ó, eu tô te dando esse pedaço de terra, em troca você vai me dar tua fidelidade total. Então, se eu quiser me envolver numa guerra um dia e precisar do teu exército, você tem que me ajudar. Um exemplo, né? Ou tipo, meu feudo tá em crise, preciso de ajuda. Você tem a obrigação de me ajudar, certo? Então, por isso que dentro dos feudos, o rei ou alguém muito importante pouco mandava. Porque a única coisa que eles exigiam em troca de dar o feudo era a lealdade do vassalo. Fora isso, o vassalo não tinha que dar satisfação pro rei do que acontecia dentro do feudo dele. Legal? Aí nós temos o servo. O servo, então, é a base da pirâmide. Ele vai à procura de trabalho no feudo. Ele chega lá e fala: ô, senhor feudal, você tem um pedacinho de terra para me alugar? Aí o senhor feudal fala: claro, só que a partir do momento que você entra no feudo, você não sai mais. Você tá ligado àquela terra, teus filhos, teus netos, tá todo mundo ligado àquela terra. Ninguém sai mais do feudo, certo? Então o que acontece? Esse servo, ele vai lá, ganha um pedacinho de terra, ganha entre aspas, né? É do senhor feudal, mas ele tem a concessão de uso. Em troca desse pedaço de terra, de poder estar ali dentro do feudo com segurança, o que acontece? Cortar essa parte. Bom, então pro servo estar ali dentro daquele feudo com segurança e tendo lugar para cultivar, ele tem obrigações com esse senhor que a gente vai ver depois. O feudo, então, ele é dividido da seguinte maneira: tem o manso senhorial, que é a parte do castelo do senhor e das terras dele, certo? A gente tem o manso comunal, que são os pastos, onde fica, tipo, por exemplo, o moinho, essas coisas assim, que são de livre acesso de todos, né? Tanto do senhor feudal quanto dos servos. E tem o manso servil, que é a parte onde fica daí os servos, né? Que tem onde eles plantam a parte deles, o forno, a igreja. Então, todas essas questões básicas, as casas deles também ficam aqui nesse pedaço, certo? E aqui a gente tem um mapa da Europa nesse período pra gente ver como realmente, tipo, eram poucos os lugares que tinham feudos realmente grandes. A maioria era tudo feudo pequenininho e super, com poder super descentralizado, certo? Bom, o que acontece? Aí você fala, professor, você acabou de falar que o rei não tem um poder realmente influente. E daí você bota a pirâmide que o rei tá em cima. Vou explicar pra vocês. O que acontece? O rei pouco mandava no seu vassalo, como a gente já conversou, certo? Então quem doou a terra, a única coisa que ela tem é laço de lealdade. Fora isso, ela não manda lá. Aí, por esse motivo, o rei, ele só vai mandar no seu próprio feudo, ele não vai mandar nos feudos que ele doou para as pessoas, certo? Então ele é uma figura simbólica. O que é isso? O rei ainda é tipo, nossa, o rei. Mas na teoria, ele não tem poder nenhum, certo? Fora do feudo dele, ele não manda. Após o século X, então, os feudos passam a ser hereditários. No começo, quando esses senhores de terras, esse rei, ele doava uma terra, quando o dono dessa terra morria, né, o nobre ou o cavaleiro morria, essa terra retornava para o rei. Então isso fez com que esse poder continuasse um pouco centralizado lá durante durante o Império Franco. Então durante o Império Franco, eles ainda tinham essa relação de a terra, a hora que você morre, volta para o rei. Só que daí depois do Império Franco, o que acontece? Essas terras não voltam mais para quem deu. Elas vão ser passadas de filhos para netos, enfim. Então, você perde literalmente essa centralidade do poder. O rei não tem mais influência, porque aquele feudo que ele doou não volta mais para ele de forma alguma, certo?
Os senhores feudais guerreavam entre si para aumentar suas terras, então os senhores feudais não eram todos amiguinhos entre si, eles queriam poder, então ele mandava no seu feudo, mas se ele conquistasse outro feudo, ele mandaria no outro feudo também. Então eles faziam isso para aumentar seu território, e isso gera a última questão, né? Poderiam ser donos de mais de um feudo. Bacana? Então, quando a gente pensa na pirâmide social, a gente tem os reis, os grandes nobres e o alto clero, então o papa, os bispos, então pessoas realmente importantes. Nós temos aqui os cavaleiros, certo? Soldados, os lords, né? Como a gente vê muito em Game of Thrones. E por último aqui a gente tem os camponeses, artesãos, comerciantes, essa base da pirâmide. Bom, lembra que eu falei que o servo tinha obrigações com o seu senhor? Então essas obrigações eram cobradas em impostos. Os servos, eles formavam 80% da população medieval. Então o clero, a nobreza, eles eram uma porcentagem bem baixa, como sempre foi, né? As classes mais altas são minoria. Então a gente tem aqui a corvéia, era um dos impostos que eles eram obrigados a pagar. A corvéia é o quê? Você trabalhava alguns dias na terra do senhor feudal. Então lembra que tinha o castelo do senhor feudal e as terras dele? É óbvio que o senhor feudal não ia lá arregaçar as mangas e plantar na terra dele. Então, alguns dias da semana os servos saíam ali da terra que eles plantavam e iam lá nas terras do senhor feudal para fazer o plantio. Aí tinha a banalidade, que é a taxa que os vilões e servos deveriam pagar por usar moinhos e fornos. Então também não era gratuito se você fosse lá assar teu pão ou moer tua farinha. Você tinha que pagar para o senhor feudal uma taxa disso. Então, sei lá, se você fizesse 10 pães, 5 você tinha que dar para o senhor feudal, entendeu? Por essa taxa de você usar o forno dele. Aqui, quando a gente fala de vilões, eles não são os vilões que a gente conhece hoje. Vilões são pessoas que moram em vilas, certo? Nesse período. A gente tem a talha, né? Que é parte da produção e ao senhor feudal. Então, além do servo trabalhar uns dias na semana nas terras do senhor feudal, da parte do que ele fazia no moinho e no forno para o senhor feudal, ele ainda, o que ele cultivava ali na terra que o senhor feudal tinha disponibilizado para ele ainda tinha que dar uma parte disso para o senhor feudal. Então, os servos, eles viviam assim numa situação bem complicada de carência de comida, porque pouco sobrava para eles no final das contas. E se não bastasse, ainda tinha o dízimo, então que 10% de tudo que eles produziam eles davam para a igreja, né, como uma forma de contribuição. Então, tudo isso fazia com que a situação do servo fosse bem complicada nesse período. Bom, aí de novo, né, a gente já falou na aula passada, mas relembrando, a Igreja Católica, então, ela passa a ter o poder espiritual e o poder material. Ou seja, ela domina a vida espiritual das pessoas, então, no que as pessoas acreditam, como elas agem no dia a dia. E só ela poderia assegurar a salvação. Então, a partir do momento que só a igreja pode conceder a salvação das pessoas e as pessoas acreditam piamente que a salvação é algo importante, então a igreja tem todo o poder sobre a mentalidade e os atos das pessoas. E o poder material, né? Que a igreja detinha muitas terras, como a gente comentou na aula passada, porque essas terras não eram hereditárias, muito bom. E a gente tem os bispos cardeais, arcebispos, eles eram senhores de terras. Então, muitas vezes, por exemplo, assim, meu pai é um senhor feudal e eu acabei virando bispo, mas meu pai morreu, a terra vai pra mim, logo vai pra igreja. Então, a igreja recebia muitas terras, às vezes de herança, certo? Isso é bem importante a gente lembrar, porque isso vai fazendo com que ela acumulasse mais poder. Bom, pessoal, essa questão do feudo, da feudalização, ela é um pouquinho chatinha da gente entender, né? Por conta dessa questão dos vassalos, dos suceranos, dos servos. Mas dê uma revisadinha aqui no slide, tá bom? É bem facinho de entender quando você pega o fio da meada, bacana? Agora a gente vai fazer aquela questãozinha básica para fixar o conteúdo e ver se vocês entenderam. A questão, então, ela é da Federal de Minas Gerais, ela é de 2009. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente o período da história europeia representado na imagem a seguir. Então agora pause o vídeo, deem uma olhadinha ali nas alternativas e tentem responder. Bom, pessoal, para quem respondeu então que a letra C, acertou, parabéns.
Então a sociedade vivia em sua maioria no campo e estava dividida basicamente em senhores e servos. A economia concentrava-se na agricultura e procurava a autossuficiência. Então, o que é? Eles eram uma sociedade agrícola que vivia no campo, eles não tinham grandes cidades nesse momento, eles não têm grandes centros urbanos, certo? Eles procuravam autossuficiência ou é aquilo, eles produzem o que eles vão consumir ali dentro do feudo, né? Eles não produzem em excesso para comercializar, até porque os servos não conseguiam produzir para eles, quanto mais sobras e excessos para comercializar. E era dividida basicamente em senhores e servos, né? Então, os senhores feudais e os servos. Bacana, pessoal? Bom, a nossa aula então fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima!